Fala, concurseiro da PRF, tudo bem? Professor Geografia em mais uma aula mega importante para a sua preparação. O foco é a nomeação. E a temática de hoje, conceitos demográficos, está presente no seu edital e é um tema muito relevante. E é necessário entender os conceitos para fazer as análises. Como ocorre o movimento populacional, como ocorre também o crescimento vegetativo, o crescimento populacional, entender como que é a dinâmica demográfica do Brasil. Vamos para a aula? Conceitos demográficos. Primeiro conceito que você tem que saber é esse daqui, ó. Presta atenção, é o crescimento. Vamos anotar. Vegetativo. Jean, só existe o crescimento vegetativo? Claro que não. Nós temos também o crescimento populacional. Jean, mas eu achei que era tudo igual. Não é. Não é. Crescimento populacional é uma coisa, crescimento vegetativo é outra. Quando eu falo de crescimento vegetativo, eu vou trazer dois conceitos demográficos para se discutir. O primeiro conceito, olha aqui, é a taxa de natalidade. Já anota aí. Número de nascidos vivos por 1000. Jean, nascidos vivos, sim. Quando a mãe tá lá no hospital para ter o nenê, ela tá lá sentadinha, tal, aí vem o obstetra, faz o parto e entrega a criança para o pediatra. O pediatra bate no popô da criança, a criança chora e nesse momento se emite um certificado falando, olha, essa criança nasceu viva e aí o pai vai poder registrar essa criança. Nesse momento ela entra na taxa de natalidade, que é fundamental para você entender o crescimento vegetativo. A outra taxa é, se nasce, morre, é a taxa de mortalidade. Jean, mortalidade infantil? Não. Mortalidade infantil se deriva da taxa maior. Essa aqui é a maior, tá? Mas o que significa a taxa de mortalidade? O nome já diz, morte. Morte total. Então, eu englobo mortalidade infantil? Sim. Englobo morte por uma pandemia? Também. Englobo morte violenta? Sim. Englobo acidente de trânsito? Também. Está tudo aqui. A diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade é o crescimento vegetativo. Olha que simples, pessoal. Ó, então vamos imaginar que nasceram 10 pessoas e morreram 6. O crescimento vegetativo vai ser 4. Olha que fácil, tá, Jean? E isso é o crescimento populacional? Não, é o crescimento vegetativo. Para a gente calcular o crescimento populacional, a gente tem que ampliar a nossa análise. Então a gente vem aqui, ó, presta atenção, eu vou somar esse valor a uma outra taxa, que é a taxa de migração. Taxa de migração. O que é o ato de migrar? É se deslocar, saindo e entrando de determinado lugar. Então eu estou aqui no Brasil, estou indo para os Estados Unidos. No Brasil eu sou um emigrante, eu saí do Brasil. Quando eu chego nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Então, ó, no Brasil, e nos Estados Unidos, e. Tanto e quanto i é o quê? Migração. Guarda isso, cara, guarda isso, ó. Então eu tenho aqui, ó, a taxa de imigração e a taxa de emigração. Vamos fechar isso, pessoal. Vamos fechar, é tranquilo. Ó, então o que acontece aqui? Eu tenho uma diferença. Vamos imaginar que saíram do Brasil 5 pessoas.
5. 5 deixaram o nosso país, mas entraram 10 pessoas. Então, nós temos um saldo positivo da taxa de imigração de 5. Tá, Jean, e aí, o que eu faço com esses 5? Eu vou levar aqui, agora sim, para o crescimento populacional. O crescimento populacional nada mais é que a soma do crescimento vegetativo. Guarda isso, porque pode aparecer uma questão que você tem que fazer umas continhas de matemática bem simples, mas depois você tem que aprender a discutir a temática. Então vem cá, você vai pegar o crescimento vegetativo e vai somar com a taxa de migração. A partir daí, sim, eu tenho quem? O crescimento populacional de um país. Tá, Jean, o crescimento ele é sempre positivo? Não. Ele também pode ser um decréscimo populacional. Como assim? Sim, pessoal. Em alguns países, você teve períodos que morriam muito mais pessoas do que nasciam. Consequentemente, você tinha um crescimento vegetativo negativo. Mas nós também tivemos momentos de um boom de crescimento vegetativo. Por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, no qual nós tivemos aí uma taxa de natalidade absurda no mundo, é o baby boom. Volta aqui na nossa análise, volta aqui. Tá, é só essas taxas que eu preciso saber? Claro que não, pessoal. Tem outras importantes também, que é a taxa de população. Olha que fácil, isso aqui é fácil, hein? Absoluta e a população relativa. Vamos anotar. População absoluta, população relativa. Quando eu falo de população absoluta, olha que simples, é a população total de um determinado lugar. Então, por exemplo, eu tenho aqui os países que têm a maior população absoluta do mundo. Primeiro lugar, a China. Segundo lugar, eu tenho a Índia. Terceiro lugar, Jean, os Estados Unidos. Quarto lugar, a Indonésia. E o Brasil, Jean, é o quinto? Já foi, não é mais. O Paquistão ultrapassou o Brasil. O Paquistão, sim, o país ali que está do lado da Índia. Olha, cara, numa região ali você tem, 1, 2, 3 dos 4 países mais populosos do mundo, somente os Estados Unidos está ali no meio. E depois vem ele, o Brasil. Tá, esse aqui são 5 países que possuem a maior população total. Eu posso pegar estados? Também posso. Por exemplo, o estado de São Paulo, que tem a maior população do Brasil, é a população absoluta. Já a população relativa é número de pessoas por quilômetro quadrado. Olha que simples. Número de pessoas por área. Vamos pôr por área para ficar mais fácil. Por área. Então, vamos imaginar aí que em determinada área você tem 10 pessoas vivendo. Em outra determinada área você tem 5 pessoas vivendo. E essas áreas são iguais. Onde eu tenho a maior população relativa? Nessa área aqui ou nessa? Aqui tem 5 ou aqui tem 10? Aqui tem 10. Você pode chamar a população relativa também de densidade demográfica. Densidade demográfica. Sim, pode aparecer na sua prova. É uma aula de conceitos para facilitar as nossas análises, que aí fica mais difícil. Tá, Jean, tem mais conceito importante? Tem. E esse aqui, cara, é muito importante. É quando eu falo de taxa de fecundidade. Fecundidade é número de filhos por família.
Interessante essa análise, né? Número de filhos por família e não somente por mulher, tá? Vamos tentar, né, inserir esse novo conceito em nossas análises aí, ó. Número de filhos por família. Lembrando que essa taxa de fecundidade no Brasil, olha que dado importante que a gente já traz para as nossas análises, ó. No Brasil, essa taxa de fecundidade, ela está, e aí, diminuindo. Diminuindo, Jean? Sim. Desde quando? Desde a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ah, quando acontece isso? Principalmente na década de 70. Tá, Jean, mas na década de 70 também começou a se popularizar o quê? Os métodos contraceptivos. Contraceptivos. Tá, e o que mais? A questão também que envolve a luta pelos direitos das mulheres, né? A liberdade sexual, todo o movimento que começa a ocorrer nos Estados Unidos e chega em grandes partes do mundo e aqui no Brasil. Claro, no Brasil chega mais lento, não tão forte como nos Estados Unidos, mas chega, tá? Os movimentos de direitos. Tudo bem? Tudo isso daqui vai impactar diretamente nessa taxa de fecundidade, que é um conceito importantíssimo, sempre aparece nas provas. Tá, Jean, só esse? Claro que não. Nós temos outro conceito importante, vamos anotar aí, que nós vamos utilizar e muito em nossas aulas, que é a taxa de mortalidade infantil. Por que ele é importante, Jean? Porque é um conceito vulnerável, muito frágil. Porque qualquer mudança da taxa de mortalidade infantil mostra uma regressão de políticas de saúde, de educação. Então ele é o quê? Um reflexo das políticas públicas. Reflexo das políticas públicas. O que é a taxa de mortalidade infantil? Crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Se a gente pegar o Brasil da década de 80, só já fazendo um ponto aqui importante, ó. Brasil, década de 80. Brasil na década de 80 e antes da década de 80, eu coloco década de 80, gente, porque foi ontem. Eu nasci em 1982. Então a gente não tá falando de 1920, 1910. Não. Estamos falando, cara, de ontem. Você sabe que cenário o Brasil tinha aqui? Era um cenário de África. Os nossos indicadores de taxa de mortalidade infantil eram altíssimos, principalmente nas regiões, olha aqui, norte e a região nordeste. Jean, no sul-sudeste a gente não tem? Claro que tem, cara. Também é altíssimo, principalmente nos grandes centros. Mas quando nós falamos aqui, ó, de região norte e nordeste, era acima do aceitável. O Brasil consegue derrubar essa taxa de mortalidade infantil, que a gente vai falar nas próximas aulas. É só esses indicadores, Jean, que você vai falar sobre demografia, sim. E você da PRF quer mais aulas? Vem para o gabaritageoconcursos.com.br, curso de Geopolítica Brasileira completo, com exercícios e com monitoria, fora as aulas comigo, professor Geografia, com o Silvestre, com a Samara, com o Baglini, cara, uma equipe para uma disciplina. Então o nosso foco é garantir as questões de geopolítica, lembrando você que é um concurso mega concorrido e não pode deixar passar essas questões. Valeu, pessoal, te vejo lá no Gabarita Geo Concursos, tamo junto!